Olá, espero que esteja tudo em paz com você. Eu sou o Otávio, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu quero falar a respeito daquelas palavras em itálico que existem em algumas traduções da Bíblia. Muito bem, eu estou aqui com duas traduções que eu tenho, que é essa aqui é a King James Fiel, Bíblia King James Fiel, tradução, né? E essa aqui que é uma tradução Almeida Corrigida Fiel. E nessas duas traduções, e também tem a Almeida Corrigida. Se você tem a Bíblia Almeida Revista e Corrigida, ela também traz estas palavras em itálico. Então essas aqui que eu mostrei e a Almeida Corrigida também traz algumas palavras em itálico no meio do texto. Palavras em itálico são essas palavras deitadinhas, né, que se diferenciam das outras palavras que estão escritas de forma regular. E muitas pessoas às vezes não sabem por que os tradutores colocaram essas palavras diferenciadas ali no meio dos versículos. E é isso que eu quero mostrar para você aqui hoje. Essas palavras em itálico, elas foram acrescentadas pelos tradutores das versões que eu já citei aqui, porque são palavras que não se encontram nos manuscritos, sejam hebraicos ou gregos. Ou seja, essas palavras em itálico elas não estão nos manuscritos que essas traduções se basearam. Elas foram colocadas pelos tradutores para dar sentido ao texto, para ficar com mais clareza. Essas traduções, e eu deveria entrar talvez aí na questão dos tipos de traduções, como a tradução formal, a tradução dinâmica, mas isso não é assunto para esse momento. Eu só quero dizer o seguinte: toda tradução ela precisa que o tradutor entenda o que ele está lendo na língua em que foi escrita, no nosso caso aqui o Novo Testamento no grego. Então o tradutor ele precisa entender o grego, precisa ler o que está no grego e traduzir aquilo para outra língua, no nosso caso traduzir para o português. O problema é que todas as línguas elas têm as suas características de estrutura gramatical. E nem sempre vai ser possível trazer a ideia, trazer o mesmo sentido que está numa língua, você simplesmente traduzindo palavra por palavra. Então, se você traduzir palavra por palavra uma frase do grego para o português, pode ser que vai ficar sem sentido para nós não vamos entender. E isso seria uma tradução ruim, falha. No caso aqui das traduções que eu falei, que é a King James Fiel, a Almeida Corrigida Fiel, e também a Almeida Revisada, a Almeida Revista e Corrigida, eles têm um tipo de tradução formal, ou seja, palavra por palavra. O tradutor pega a palavra que está no grego e traduz essa palavra para o português em uma palavra equivalente. Mas nem sempre isso é possível por causa do que eu já acabei de explicar. Então, para suprir esta falta de entendimento, é que certas palavras que estão no texto foram colocadas ou foram acrescentadas para poder dar o sentido. Então essas palavras, o tradutor decidiu colocar em itálico para indicar que essas palavras não fazem parte do texto onde eles copiaram, de onde eles traduziram. E eu separei aqui esse capítulo de Colossenses capítulo 3, apenas como exemplo, só para você ver as palavras em itálico. Eu estou aqui agora com esse texto que você está vendo é da Almeida Corrigida Fiel, tá? Eu vou mostrar aqui, ó. Presta atenção nessas aqui, ó, que eu estou grifando. Olha, o já está em itálico. Olha, coisas está em itálico. Coisas que são está em itálico. Essa aqui também, né? Que são, ó, também está em itálico. Mais uma vez aqui o já, né? Tá percebendo, ó? Que é e assim por diante. Tá? Isso aqui foi só um exemplo para você ver as palavras em itálico. E é interessante porque na própria Almeida Corrigida Fiel, que ele se propõe a colocar em itálico as palavras que não estão no texto grego, eu vou mostrar para você aqui que, bom, um problema porque tem uma palavra que deveria estar em itálico e não está. Olha aqui, 1 Coríntios capítulo 14, onde está falando ali sobre os dons. Veja que no primeiro verso eles colocam em itálico dons. Essa palavra dons realmente não está lá no texto grego. Mas, olha o que diz o verso 2. Porque o que fala em língua, olha, essa palavra desconhecida,
eles colocaram em letra regular, não está em itálico. E essa palavra desconhecida não está no texto grego. Ela não existe, essa palavra desconhecida. O texto é apenas porque o que fala em língua não fala aos homens. E eu quero mostrar para você como está em outras traduções, para ver que, no caso aqui da Almeida Corrigida Fiel, eles não colocaram em itálico e deveria esta palavra estar também em itálico. Tanto a Almeida Corrigida quanto a King James vêm dos mesmos manuscritos, né? Não são manuscritos diferentes, mesmo grupo de manuscritos. Então, por que na King James Fiel a palavra desconhecida está em itálico, ou seja, indicando que não faz parte do texto original, lá do grego, e por que a Almeida Corrigida Fiel não colocou em itálico? Eu vou mostrar para você agora o texto da King James. Você está vendo agora o texto da King James Fiel. Observa aqui, ó, novamente, dons, está certo? Não está lá no manuscrito grego. Mas olha o verso 2. Porque o que fala em língua, aqui, ó, desconhecida. Agora, desconhecida em itálico. Isso na King James Fiel. Por que a Almeida Corrigida Fiel não colocou em itálico também? Não é? Em itálico não está no texto grego. E a King James fez correto. Colocou em itálico indicando, olha, não está no texto grego. Esse é o texto, mesmo versículo, só que na versão Almeida Revista e Atualizada. Olha como ele diz. Pois quem fala em outra língua. Né? No caso, esse outra também não está lá no grego. Tá? Isso aqui é obra da tradução Almeida. Outra é apenas língua, certo? O que está no texto é apenas o que fala em língua. E a tradução Almeida Revista colocou essa palavra outra. Mas agora eu vou mostrar para você a Bíblia de Jerusalém também. Você está vendo aqui agora a tradução da Bíblia de Jerusalém. Verso 2. Pois aquele que fala em, aqui, ó, fala em línguas. Isso aqui é o que está realmente lá no texto grego. Não tem itálico, mas também não tem outra. É simplesmente, pois aquele que fala em línguas. Eu espero que você tenha entendido essa questão dos itálicos e em outro vídeo eu posso falar para você por que algumas bíblias têm uns versos entre colchetes. Isso é um pouquinho mais problemático e polêmico porque vamos entrar em questões de grupos de manuscritos. Mas enfim, o vídeo de hoje era apenas para falar dessas palavras em itálico e por que elas estão ali, embora, como nós vimos, na Almeida Corrigida Fiel, pelo menos naquele verso, eles não seguiram esse propósito, não é? Infelizmente. Mas espero que você tenha gostado. Se não for inscrito, se inscreva. Também deixe seus comentários para que a gente possa aprender junto. Não deixe de dar seu like também. Grande abraço e até o próximo vídeo.